Salve, salve, nação, vambora aqui reagir em mais um vídeo aqui com a opinião do Mauro César Pereira sobre o jogo entre Flamengo e Vasco da Gama, né? Flamengo venceu por 3-1 no agregado, deu Flamengo na final. Será que o Mauro César está feliz com a classificação do Flamengo? Será que ele tem alguma coisa para falar sobre essa classificação do Flamengo? Alguma coisa positiva ou alguma crítica? Então vambora reagir aqui mais um vídeo sobre a opinião do Mauro César Pereira sobre essa classificação do Flamengo rumo à final do Campeonato Carioca, né? Não é aquela grande coisa, mas até o momento é a única final que o Flamengo tem, né? Já perdeu 3, mas fazer o quê, né? É o futebol. Então vambora reagir esse vídeo. Vai deixando seu like e a sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal do Mauro César Pereira. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo. Que o vídeo tá bom hoje. O vídeo tá bom hoje, hein? Estamos aqui para a nossa live pós-jogo semifinal, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, Vasco 1, Flamengo 3, Fluminense e Flamengo fora da final do campeonato no mês de abril. A final acontece só em abril, tivemos agora a definição dos dois finalistas. Nada novo, né? Como sempre vem acontecendo, ano após ano, Fluminense e Flamengo fazendo a decisão do campeonato carioca. A atuação do Flamengo achei fraca, a pior dos últimos jogos. O time correu muitos riscos, teve vários problemas, não só defensivos, como na segunda-feira, quando venceu o Vasco por 3-2, mas para reter a bola, criação de jogada. Foi uma atuação muito fraca do Flamengo. O Vasco até perigoso no segundo tempo, mas também com muitos problemas, um time muito mais voluntarioso do que um time organizado, construindo jogadas. Tem muito trabalho pela frente ali, o técnico Barbieri. E o Flamengo acabou vencendo o jogo, curiosamente, depois de mudanças polêmicas do Vitor Pereira. A gente vai falar sobre elas aqui. Vamos conversar sobre tudo isso nessa live que tem um patrocínio, informação. Aliás, a gente tem informação até que o próprio técnico nem deve ter, que acho que nem deu tempo, mas enquanto ele se preparava para a coletiva, a assessoria de imprensa do Flamengo mandava aqui uma informação que eu vou compartilhar com vocês agora sobre o Arrascaeta, né, um jogador, não só a questão de clubes, não. É mais do que isso. O Arrascaeta está aqui, ó. O atleta de Arrascaeta foi substituído após sentir uma lesão no músculo adutor esquerdo. Isso será reavaliado pelo departamento médico. Então, uma lesão muscular, ele sentiu, saiu até mancando. Então, não só a questão das dores no pubis, que é um problema antigo, que ele disse que estava superado, inclusive, mas pelo jeito reapareceu, mas também essas dores, essa lesão muscular, né, que obrigou a sair do Arrascaeta. Eu vou dizer de novo o que eu achei do jogo, rapidamente aqui, depois a gente vai desenvolvendo aqui a nossa conversa. Quero que vocês deem like para a gente aumentar a nossa audiência. Temos aí quase 13 mil pessoas. A atuação do Flamengo de todos esses clássicos e jogos contra o momento. Bem, para mim foi a pior atuação do Flamengo de todos esses clássicos e jogos contra a equipe do Independiente Del Valle. Jogo muito bonito do Flamengo, muito confuso. O Cebolinha não deu certo nessa primeira experiência com a direita, não significa que ele não possa ser testado ali novamente numa eventualidade, mas o Varela não tinha condições de jogar 90 minutos, voltando de lesão, foi praticamente a única opção que ele teve. A outra seria, por exemplo, o Matheus França por ali. Acabou sendo importante ter o Matheus no banco de reservas. Esse jogador é um jogador que vale a pena até explicar. Ele estava muito acomodado, o técnico começou a lançar até o Matheus Gonçalves antes dele, teve uma conversa com ele, essa é uma informação, tá, gente? E ele meio que se ligou que precisa se entregar mais. Voltou a treinar com mais empenho, renovou seu contrato, ele é muito bom jogador e hoje ele foi fundamental. Porque quando o Arrascaeta não tinha a menor condição. É o que eu falo sempre, eu não concordo com essa história de não pode tirar A ou B. Qualquer jogador pode ser substituído se não tiver as melhores condições físicas. Esperar que um jogador talentoso, que está capengando em campo, que não está bem fisicamente, ou está machucado, mesmo assim faça uma jogada genial e decida um jogo importante, é um tanto quanto ilusório e ingênuo até. Isso não costuma acontecer. Isso é raro. Essa não é a regra, essa é a exceção. O jogador de futebol mal fisicamente ou contundido, ele, em geral, 90 e tantos por cento das vezes, quase 100% das vezes, ele não consegue render, não consegue jogar. Então, a saída da Arrascaeta e a entrada do Matheus França foi uma mexida importante, porque o próprio Rodrigo, que é um volante com limitações, mas que estava ganhando todas elas na disputa com a Arrascaeta, até pela questão física, é ele que disputa a bola com o Matheus França, que é forte, que vem do banco, está inteiro, ganha no ombro contra ombro ali, corpo a corpo, arranca com a bola e sofre o pênalti. Depois ele faz uma outra jogada de arrancada e o goleiro Léo Jardim defende um tiro a queima-roupa. Então o garoto entrou muito bem, foi decisivo, foi uma mexida importante. Antes ele tinha feito a mudança com o Thiago Maia para o lado esquerdo no trio de zagueiros, aí corrigiu com a entrada do Léo Pereira, ele voltou para o meio campo. E a saída do Gabriel, eu entendo que tirar o Gabriel é sempre polêmico, porque ele é um jogador importante, histórico do clube, mas hoje o Gabriel fez uma das
piores partidas dele no ano. O Gabriel não acertou nada, ainda perdeu uma chance no primeiro tempo, num passe do Pedro, dentro da área, perna esquerda, na medida para ele chutar a bola de frente para o gol. Ele saiu chutando, caindo, todo desequilibrado, perdeu o equilíbrio, não conseguiu finalizar com o mínimo de competência. Ele que é um cara extremamente competente nesse tipo de situação. Errou passes. O cartão do Davi Luiz foi um erro do Gabriel lá no ataque, que permitiu uma jogada de velocidade do Vasco, e o Davi Luiz acabou fazendo a falta, acho que no PEC, e aí gerou um cartão amarelo logo no comecinho do jogo. Ou seja, foi uma atuação muito ruim do Gabriel. Esperar que o Gabriel hoje fizesse o gol, poderia fazer, porque no final da Libertadores ele fez os gols, estava jogando nada. Sim, mas não é toda hora que vai acontecer. Quando entra o Vidal, quando entra o Everton Ribeiro, que não entrou nem tão bem, o Flamengo consegue reter mais a bola e esfria um pouco o ímpeto do Vasco. O jogo estava muito aberto, o Flamengo muito desorganizado. Eu acho que o jogo foi muito ruim, o jogo do Flamengo, muito abaixo, não houve progresso algum no jogo de hoje. Acho que as mexidas foram até boas, o time melhorou depois que os jogadores vieram no banco, embora não tenha ido bem. O Gerson, numa atuação péssima, ele que fez um primeiro tempo muito bom, no jogo retrasado, depois do jogo passado estava suspenso. Foi muito bem no outro jogo, primeiro tempo especialmente. Fez uma partida sofrível, errou demais, perdeu bola dominada, reclamando muito, entrando na pilha. Muito mal o Gerson nesse domingo. Agora, bem foi o Santos. Teve um outro lance de hesitação, mas fez importantes defesas hoje. Foi muito bem o Santos. Primeiro e segundo tempo. O Ayrton Lucas, não só pelo gol, mas uma boa atuação. O Fabrício Bruno, muito bem, melhor dos zagueiros. Destacadamente hoje, o Fabrício Bruno ganhando praticamente todos os embates, muito rápido, inclusive. E o Pedro, que fez os gols e que teve a participação até muito mais aceitável entre os homens de frente. Cebolinha muito mal, Gerson muito mal, Arrascaeta sem as melhores condições também não fez um grande jogo. Teve um momento ou outro no primeiro tempo, especialmente, depois foi caindo à medida que o tempo foi passando. Então, o Flamengo não teve uma boa atuação. O Flamengo jogou mal, foi uma partida fraca, conseguiu a classificação, mas não jogou tão bem. O Fluminense vai passar o trator. Eu acho que até lá muita coisa acontece. E vamos lembrar, o Fluminense ontem ganhou de 7-0, uma grande vitória, sem tirar qualquer mérito do Fluminense. Mas pegou um Volta Redonda esfacelado e fez uma batalha contra o Atlético Goianiense em Goiânia, quarta-feira. Nem foi para a Volta Redonda, já foi para o Rio, chegou na quinta, mal treinou, sexta, já teve que jogar no sábado, o time estava muito mal. O Volta Redonda não é um time para tomar de 7-0 de ninguém. No Brasil, é uma equipe organizada que venceu o Fluminense na semana anterior, estava 2-0. Aí teve o lance que o pessoal pediu pênalti antes do gol do Fluminense, que eu acho até que não foi pênalti, mas o pessoal estava reclamando, isso que eu estou fazendo um registro, antes que alguém fale aqui, eu acho que não foi, mas o gol do Fluminense houve falta do Nino. Então, por muito pouco, o Fluminense não saiu com 2-0 contra lá de Volta Redonda. Uma equipe que 6 dias antes vence por 2-0, toma de 7 em circunstâncias muito específicas, não é uma equipe tão fraca. O Fluminense vai encontrar, nem sempre que fazer uma atuação tão boa, ele vai encontrar facilidade que o Volta Redonda deu ontem. Então, assim, qual o Fluminense? O do primeiro tempo do Fla-Flu ou do segundo tempo? O que jogou em Volta Redonda e perdeu ou que goleou? Então, calma, é uma final. Até lá as coisas vão acontecer. O Flamengo não terá jogador convocado, que no caso é o Arrascaeta, mas também lesionado, né? Vejamos se ele vai poder jogar pelo Uruguai, talvez nem possa jogar, tem que fazer tratamento. E até lá as coisas vão acontecendo. E por que o Fluminense também é elogiado e tem certas virtudes que são destacadas? Porque o Fluminense tem um trabalho mais longevo. E um trabalho longevo, gente, ele não vai ter um progresso contínuo jogo após jogo. O Vitor Pereira ou qualquer outro treinador. Você vai ter um jogo melhor, um jogo pior, melhora, piora. Um dia chega num determinado patamar. Agora, hoje, o Flamengo fez uma partida muito fraca, correu muitos riscos, inclusive, contra um Vasco muito mais angustiado, buscando o ataque de uma forma muito mais, digamos assim, na disposição, mas sem muita organização, sem muita construção de jogada. Usando muito o Alex Teixeira, muito acionado, tentando levar o time à frente, conseguindo até, do que o Vasco organizado, o Vasco em crise, né? O Vasco vive de uma derrota para o Flamengo na segunda-feira e de um empate que gerou uma eliminação dos pênaltis na quinta-feira, contra o time da ABC São Januário. Então, o Flamengo também enfrentou um time que teve um jogo no meio de semana e que também se desgastou, como o Fluminense enfrentou. E o Flamengo sofreu muito. O Vasco é o Vasco, Volta Redonda, né? Mas, convenhamos, foi uma atuação muito fraca hoje do Flamengo, sem dúvida alguma. Éder Marcelo Lodônio criticando aqui a atuação, também achei que foi muito ruim, foi muito fraca, bem abaixo. O resultado foi bom, mas a atuação foi ruim. Foi bem ruim. Agora, aquela coisa, né? Quem acompanhou o Palmeiras e Ituano? Quem acompanhou o Palmeiras e Ituano? Alguém está discutindo o nível da atuação do Palmeiras 1-0, com um gol polêmico até. Tem gente que acha que o gol foi regular. Enfim.
Mas o Palmeiras, nesse ponto, o palmeirense está na média, me parece evoluído em relação ao rubro-negro. Ele entende que quando o time vai mal, mas vence, ele vai cobrar, mas fala, mas vencemos. Peraí, calma. Ah, mas o técnico já ganhou o título. Sim, vocês querem que o cara já ganhe um título de cara, não vença todos os jogos, pegou o time sem pré-temporada, teve vários... É uma coisa tão desconectada da realidade, sabe? Enfim. Luiz Guilherme, a galera acha que o Vitor Pereira... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo, né, com a análise do Mauro César Pereira. Sim, o Flamengo jogou mal. Então, se a gente for comparar essa partida do Flamengo com os últimos jogos do Flamengo em relação a clássicos contra o Botafogo, Fluminense e os dois últimos jogos contra o Vasco, eu acho e eu concordo com o Mauro César Pereira que essa foi a atuação mais baixa que o Flamengo teve entre os últimos adversários em relação a clássico. Só que aquilo, quando você não chega a apresentar um bom futebol como o Flamengo não apresentou, se a gente for tirar parâmetro da última partida contra o Vasco, o Flamengo chegou a apresentar um bom futebol e o Arrascaeta ele foi um dos principais jogadores do Flamengo. Para mim foi o principal jogador do Flamengo naquela partida. Hoje o Arrascaeta não estava bem, principalmente fisicamente, ele não desempenhou um bom papel dentro de campo e pesou muito a questão física, acabou sendo lesionado mesmo, né? Quando o Arrascaeta ele não tá bem, na maioria das vezes o time do Flamengo não desempenha um bom papel dentro de campo, né? Mas depois das mexidas do Vitor Pereira, que foi questionado, óbvio, tudo que ele vai fazer ele vai ser questionado, né? Não só pela mídia, mas pela própria torcida do Flamengo. Óbvio, ele foi questionado sim, mas as mexidas dele acabou dando mais oxigênio, né, a esse time do Flamengo e acabou ajudando sim o Flamengo a ter mais oxigênio e conseguindo achar esse 2-1, o pênalti com o Matheus França. Ele entrou muito bem. Entrou Vidal, Everton Ribeiro e Matheus França, se não me engano, né? Entrou 3... Não, Vidal, Everton Ribeiro, Varela e depois entrou Matheus França. Matheus França entrou bem pra mim. O Mauro César Pereira ele deu informação aí, né? Que o Vitor Pereira vem conversando com o Matheus França para ver se ele consegue voltar o futebol que ele chegou a apresentar no início da temporada, né? Ou até no final da temporada. É aquilo, mas a gente sabe que é um excelente jogador. Ele estava perdendo espaço para o Matheus Gonçalves, que eu não... Até agora, o Matheus Gonçalves, desde aquela partida do Botafogo, aí praticamente não entra mais. Entra ali alguns minutinhos e acabou. Eu teve a expulsão contra o... Ele foi expulso contra o Vasco, né, no jogo de ida. E aquilo, foi uma expulsão que na minha visão foi uma expulsão forçada, mas tudo bem, né? E agora, pensando na final, o Mauro César chegou a comentar aí sobre o Fluminense, óbvio. A próxima partida do Flamengo, o Flamengo só vai entrar em campo a partir do dia 2. Então daqui a 2 semanas, né? Próximo domingo 26 e daqui a 2 domingos, que é o dia 2 de abril, né? É a próxima partida do Flamengo. Aí depois joga o jogo de volta dia 9 de abril e no dia 16 é a estreia do Flamengo, se eu não me engano, contra o Coritiba. Se eu não me engano, posso estar enganado. Pelo Brasileirão, né? Então, é que o Flamengo tem 2 semanas de treinamento, preparação para poder desempenhar um bom papel contra o Fluminense. Lembrando que o Flamengo não jogou uma boa partida, mas importante, quando você não joga uma boa partida, é importante você ganhar, né? Para dar aquela moral, né? O Flamengo treinou uma semana e não desempenhou um bom papel, mas o importante nesse momento era a vitória, né? Na minha visão, a vitória ou o resultado, né? Importante nesse exato momento que o Vitor Pereira tá passando, ou você quer o resultado ou o desempenho. Os dois ao mesmo tempo tu não consegue. Então, em primeiro lugar, o resultado está na frente do desempenho. O resultado veio, beleza. Vai ter 2 semanas para preparação para buscar o desempenho nas próximas partidas, né? Ou durante a temporada. 3-1 Flamengo, Flamengo classificado, Flamengo e Fluminense na final. E é isso aí, tamo junto, é nóis. Deixa seu like. Chupa, Vasco! Com todo respeito, né? É nóis aí.